Vou pedir para vocês desligarem o áudio. Tem gente com áudio ligado. O Cristiano está com áudio ligado. Me faz esse favor, Cristiano. Desliga o áudio. Eu estou no celular, não estou conseguindo desligar o áudio, não sei o que está acontecendo. Vou sair e entrar de novo, ver se eu consigo. Me faz esse favor. Tá. Já estamos gravando. Hoje é dia 28 de junho de 2020. Esta é uma aula facultativa que será depositada no Moodle e ela é basicamente para tirar dúvidas da primeira lista de exercícios, da disciplina de economia do setor, de economia do setor público. Boa tarde para todos. Esse tirar dúvidas terá no máximo 45 minutos, ok? E eu estou à disposição de vocês para perguntas relativas à lista de exercícios que eu encaminhei para vocês. Alguém quer perguntar? Ninguém? Então tá. Ótimo. Fala, Jaque. Eu tive dúvidas nos gráficos. Não soube interpretar direito, assim, queria uma explicação de novo sobre ele. Tá, então vamos lá. A Jaqueline está falando sobre a pergunta 5. Sabendo que uma empresa de celulose despeja efluentes que pode reduzir o nível de produção, reduzindo o nível de poluição, responda as seguintes perguntas observando a figura abaixo. Vamos lá. Qual o equilíbrio do mercado do ponto de vista privado? Alguém respondeu essa questão? Ninguém respondeu essa questão? Não. Ninguém conseguiu responder. Então, vamos lá. Olhando para o gráfico. Qual o equilíbrio do mercado do ponto de vista privado? Se a gente olhar para o gráfico da pergunta 5, a gente vai ver o seguinte, ó. Ô, professor, com licença, tem como colocar o gráfico na tela ali onde está a externalidade? Tem, claro que tem. Espera aí só um pouquinho. Vamos dar um tempo só. Só um pouquinho. Perfeito. É esse gráfico aqui, né? Não é esse? Isso. Tá. Ok, então vamos lá. A primeira pergunta é essa, né? Qual o equilíbrio no mercado do ponto de vista privado, né? O mercado, do ponto de vista privado, a empresa, ela vai maximizar o lucro a partir de uma lógica capitalista. Qual é a lógica capitalista? Qual é a lógica de mercado? Vai ser aquele preço e aquela quantidade onde o lucro total é máximo. Né? Ou, no nosso gráfico ali, a gente vai ver que o equilíbrio privado, o equilíbrio da empresa, seria P1, Q1, ou seja, a empresa produziria em Q1 e cobraria um preço P1. Esse é o equilíbrio de mercado. Se vocês olharem aqui, eu tô com o mouse aqui, tá? Olhando o primeiro gráfico aqui. Como a gente viu em introdução à economia, uma empresa maximiza lucro quando o custo marginal for igual à receita marginal. Esse pontinho aqui, ó, que eu tô colocando bem em cima, vai ser ao nível de produção Q1 e a um preço P1. Esse é o ponto de maximização do lucro do ponto de vista privado. Só que tem um problema. Será que isso é desejável do ponto de vista social? Se a empresa produzir Q1, ela vai estar produzindo mais do que a sociedade deseja. Consequentemente, o que nós teremos? Nós teremos uma diferença entre o equilíbrio desejável do ponto de vista social e o equilíbrio desejável do ponto de vista individual, do ponto de vista privado, ou seja, do ponto de vista da empresa. Então, a empresa
gostaria de produzir P1, Q1. A sociedade gostaria que ela produzisse menos para poluir menos. Gostaria que ela produzisse P1, Q estrela, o Q asterisco. Então, a alternativa A é essa aí. Qual o equilíbrio de mercado do ponto de vista privado? P1, Q1. Já indo para B, qual o equilíbrio desejável do ponto de vista social? A sociedade não quer que a empresa produza tanto e gere tanta poluição. Então, a sociedade desejaria que a empresa produzisse, no máximo, Q estrela ou Q asterisco, que é um nível de produção menor que Q1. Terceira questão, por que o custo marginal externo cresce com o aumento da produção da empresa? O que é o custo marginal externo? Custo marginal externo nada mais é do que a adição de externalidades, ou seja, a adição, a agregação, o aumento de poluição decorrente do aumento de produção. Então, pegando novamente aqui o meu mouse, ó, observem que a medida, olhando aqui no eixo X, produção da empresa, à medida que a empresa aumenta a produção, evidentemente ela vai estar produzindo mais poluição também. Ela não vai produzir mais apenas bens e serviços, ela também vai aumentar o nível de poluição. Quanto maior o nível de poluição, maior é o custo marginal externo, ou seja, maiores são as externalidades geradas pelo processo de produção da empresa. Explique o custo social agregado da externalidade. Professor, Oi, fala. só com relação a essa última questão, quer dizer que Rose, tudo bem, fala, Rose. Quanto maior a produção da empresa, mais vai gerar o custo marginal, aumentar. Vamos lá, vamos por parte. Vamos por uma coisa que é bem óbvia, Rose. Quanto mais a empresa produzir, mais ou menos ela vai poluir? Estou te perguntando. Mais ela vai poluir. Me parece óbvio. Quanto mais ela poluir, mais ou menos externalidades ela vai gerar? Negativo. Mais externalidade negativa. Ótimo. O que mostra essa curva reta que vai subindo? Mostra exatamente isso. À medida que ela aumenta a produção, o custo marginal externo, ou seja, o custo gerado, o custo adicional gerado pelas externalidades cresce. Por isso que ele é crescente, ó. À medida que aumenta a produção, mais poluição. Quanto mais poluição, mais externalidades negativas. E aí vai subindo, ó. A curva vai subindo. Ok. Ficou respondido? Ficou Sim. claro? Sim. Tá. O item D. Explique o custo social agregado da externalidade negativa. Agora, vamos lá. Para eu achar o custo social agregado, é essa área aqui, ó. Essa área que está achuriada, que está em cinza. Todo mundo enxerga essa área em cinza? Ok? Esse é o custo social, ou seja, esse custo social é o custo que a sociedade tem que arcar devido a um processo de produção, a uma produção que gera externalidades negativas. Matematicamente, eu posso medir esse custo social. E o que eu posso fazer através das políticas públicas? Eu posso simplesmente estabelecer medidas, exigir medidas compensatórias para a empresa poluidora, posso cobrar o custo dessa poluição gerado para a sociedade para a empresa, ou seja, a sociedade, através do governo, através dos seus representantes, pode exigir da empresa que ela compense a sociedade por estar poluindo e, por consequência, gerando externalidades negativas. Então, quanto maior essa área cinza aqui que eu estou mostrando para vocês, maiores serão as indenizações, maiores serão as ações compensatórias que a empresa terá que efetuar para a sociedade, para compensar a sociedade
dos prejuízos decorrentes de uma água mais suja, de um ar mais poluído, de um barulho excessivo. Ficou claro? Então, é uma intervenção compensatória do governo. Sim, essa área, na verdade, não é uma intervenção. Essa área mostra o seguinte: olha, poluir mais do que a sociedade deseja, a sociedade desejaria produzir aqui, ó, em Q estrela, Q asterisco. Mas a empresa vai produzir em Q1, que é onde ela maximiza o lucro dela, do ponto de vista privado, do ponto de vista da empresa. Só que ao produzir Q1, ela está gerando uma área chamada de custo social agregado da externalidade negativa, ou seja, é um custo gerado por produzir em demasia, seguindo a lógica da empresa e não o interesse da sociedade. Ela até pode produzir aqui, mas a sociedade vai querer ações compensatórias, vai querer medidas, né, que serão cobradas pelo setor público para que a empresa possa produzir a um nível maior do que o socialmente desejável. Ficou claro agora? Sim. Certo? E a última, quais políticas públicas poderiam ser adotadas nesse contexto? Ninguém respondeu essa aí é fácil, essa aí não é gráfico, é só pensar. Que políticas públicas o governo poderia adotar? Essa eu vou deixar para vocês, eu não vou responder essa não. Acho que essa aí dá para pesquisar e pegar o Mankio, pegar o Arvat e tá lá no Arvat, tá lá no Mankio a resposta. Não é interpretação, é só leitura. Seria aquela taxa de poluição? Boa, um bom exemplo, né? Cobrar pelo direito de poluir. Quem respondeu? Jaqueline. Jaqueline, né? Isso aí, Jaque. Boa resposta. Ou seja, o governo cobraria através do imposto, que a gente vai ver agora na terça-feira, através da aula de terça, chamado Imposto Piguviano, de Arthur Pigu, o governo cobraria uma taxa, um imposto, para a empresa ter o direito de poluir. A empresa está poluindo desde que ela começa o processo. Mas o direito de poluir é o seguinte: produzir além do que é socialmente desejável. Outro exemplo, qual seria? Também está no Pigu, também está no Mankio que eu mandei para vocês olharem. Mais alguém quer sugerir alguma coisa? Quando ele fala poderia ser reflorestamento. Nesse caso, não. Talvez uma ação compensatória da empresa, né? Poderia ser. O governo exigiria, por exemplo, que a empresa mantivesse uma área de reflorestamento, ou poderia ser simplesmente exigisse filtros de ar para chaminés, ou uma estação de tratamento da água, ou simplesmente o governo poderia estabelecer uma cota de produção, né, um limite máximo de poluição, ou num caso extremo, se a poluição fosse muito grande e o socialmente desejável fosse nenhum tipo de poluição, o governo proibir que a empresa atuasse naquela região, naquela comunidade. Entenderam? Tudo depende do que é o socialmente desejável. Nesse caso, a sociedade não está dizendo, olha, não queremos essa empresa. Não, a sociedade está dizendo, não, essa empresa é importante. Ela gera emprego, ela gera tributos, ela gera renda, ela circula, ela faz a riqueza da comunidade crescer, só que existe um limite que nós suportamos de poluição. Mais do que isso, a empresa vai ter que adotar, melhor dizendo, a empresa vai ter que pagar para ter esse direito de poluir. E como pagará? Poderá ter, como a Jaque falou, através dos impostos piguvianos, pode ser através, que a gente vai ver a aula que vem, das licenças negociáveis de poluição, pode ser através de ações mitigatórias, ações compensatórias para a sociedade, né? A Rose falou aí da questão do reflorestamento de uma área, ou através da instalação de um filtro de ar, ou através de uma estação de tratamento da água, mas
não é, a partir de determinado limite, né, a partir de determinado nível que a sociedade achou que a poluição começa a comprometer, começa a prejudicar a sua qualidade, né, essas ações exigidas pelo setor público a partir das demandas sociais deverão ser efetuadas. Ficou claro, pessoal? Sim. Mais alguma pergunta? Professor, as dos quadros também eu tive dificuldade de completar, mas eu queria perguntar sobre a pergunta 4, nos exemplos, que é para a gente pesquisar. Eu achei um exemplo, mas ele não definia o que era, né? Então, assim, a minha Pode dúvida falar, é... dá um exemplo. Aonde? Qual é? Na alternativa? Alternativa D, externalidades positivas na produção. Fala, e lá qual é o exemplo? falava ONGs e associações. Elas são de produção ou de consumo? Pois é, as ONGs, prestação de serviço, né? A maior parte, né? Por exemplo, quando uma ONG participa numa comunidade pobre, como a Rocinha, como a Lomba do Pinheiro, né, uma região mais vulnerável, ela está gerando externalidades positivas na produção, né? Para que produção a gente entende produção de bens tangíveis e serviços. O que a ONG ela não oferta bens físicos, ela oferta serviços, né? Que são bens, são coisas intangíveis. Né? Então seria isso. É um bom exemplo, bom exemplo. Nem todas as ONGs diria que geram externalidades positivas, mas as bem organizadas, as com bons propósitos, sem dúvida geram externalidades positivas na produção. Bom exemplo. Okay. Tem mais algum que queiram falar? Professor. Fala, Amanda. Nessa mesma questão da Rose, tu tem outro exemplo para dar? Porque eu também achei esse da Rose das ONGs, eu achei produtores de mel, mas tu pede 3 e eu não consigo imaginar outro exemplo. Reciclagem, sabe? De alumínio. Usina de reciclagem de alumínio. É uma externalidade positiva na produção. Reflorestamento, atividade de reflorestamento. É outro exemplo de externalidade positiva na produção. Tá? Que mais? Vejamos. Falamos em aula, né, da questão do paisagismo, né, também seria externalidade positiva. Educação. Né? Quando fala produção, pessoal, a gente está falando de produção e serviços, tá? Bens e serviços. Então, deem uma pesquisada melhor, tem vários exemplos na internet, tem várias situações, no próprio Mankio, no próprio Arvat, vocês poderão pesquisar exemplos aí, porque também será avaliado não só a resposta, a qualidade da resposta. Professor, no caso das escolas e universidades, eu tinha classificado como externalidade positiva no consumo. É na produção? Nos dois, né? Nos dois, pode ser nos dois. Aí é que tá, pode ser nos dois. Sim, beleza. Depende do ponto de vista, né? Claro, ela assim, ó, eu, doutor em economia, pós-doutor, eu internalizo esse benefício? Claro que eu internalizo, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom emprego, né? Eu internalizei, mas eu também não externalizo para a sociedade, não é bom que a sociedade tenha, não faz bem que a sociedade tenha pessoas cultas, com boa formação, assim como vocês terão no futuro? Sim. Ou seja, vocês não internalizam. No momento que vocês estão estudando economia, administração, direito, vocês estão internalizando esse benefício no consumo? Então, mas vocês também não estão gerando externalidades? Sim. A ideia é essa, isso no consumo, tá? Você lembra que a gente falou da vacina da poliomielite, agora a vacina o governo aí está discutindo a possibilidade de uma vacina até dezembro. O que tem por trás disso?
lá de Oxford, eles vão se beneficiar? Claro que vão se beneficiar, né? Mas as externalidades produzidas para a sociedade, para o mundo da vacina, serão muito maiores do que o benefício que os pesquisadores e que os próprios laboratórios vão internalizar. A possibilidade do mundo voltar ao normal, voltar aquilo que a gente sempre gostou de fazer, meu Deus do céu, não tem mensuração, né, econômica e de satisfação. Aí tu tá falando do quê? Nós estamos falando de externalidades positivas na produção, no caso da produção de vacina. Mais alguma questão relativa à pergunta 4? Então, eu vou pedir para vocês na 4 fazerem uma boa pesquisa, peguem o Arvat, peguem o Mankio, né? Busquem arquivos, textos sobre externalidades, vídeo, vocês vão encontrar exemplos bem interessantes, tá? Eu não quero falar todos aqui, porque senão, né, eu tiro a pesquisa de vocês, também é a atividade de vocês. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida sobre o questionário? Na 2. 2. Do quadro, eu só tive uma dúvida no custo social do que seria. Bom, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ó. O que é o custo? Vou dar uma dica só, tá? Depois vocês. Olha, vamos lá no caso do congestionamento. O que é o custo privado de tu estar no trânsito congestionado? Quem é que me ajuda aí? Chegar atrasado. A irritação que nós vamos, que a gente fica quando está num congestionamento, que mais o gasto de gasolina, o desgaste do carro, o tempo perdido, né? O atraso, ou seja, uma série de coisas que nós internalizamos e que não é legal, concordam? Sim. Tá, isso aí do ponto de vista privado. Do ponto de vista externo, quais externalidades que nós produzimos ao ficar com o carro na Ipiranga ali antes de chegar na aula? Mais poluição. Mais poluição, mais probabilidade de acidentes, mais probabilidade de conflito social, vamos dizer assim, desgaste maior do pavimento, ou seja, tu cria externalidades associadas àquele congestionamento. Além de tu internalizar malefícios, tu externaliza, tá? Tu produz coisas que vão prejudicar não só a ti, mas a terceiros que de uma forma ou outra sofrem com esse congestionamento, entendeu? Mais poluição ambiental, mais poluição sonora, maior probabilidade de acidente, maior tempo de deslocamento, tudo isso também são custos privados. E os custos sociais, o que são? Pelo que está ali, a junção dos dois, o consumo de combustível. Exatamente, a junção dos dois. O consumo de combustível gera mais poluição, o tempo perdido gera mais acidentes. Exatamente, é isso aí, é essa a resposta. E o mesmo vale para benefício. Qual é o benefício que tu internaliza, né, estando dentro do carro, né, e quais são os benefícios? Nesse caso, os benefícios, né, aqui mais é uma externalidade negativa, que seria mais custo do que benefício. Acho que eu formulei mal essa questão, podia ter formulado melhor. Nesse caso, é mais custo do que benefício, mas o benefício é tu ter o conforto, né? Qual é o benefício? Poderia ser ouvir uma música, ouvir a matéria, rever a gravação. Tu ter mais privacidade e tal. Se proteger da chuva. Se proteger da chuva, exatamente, né? Caminhar menos, né? Ter menor desgaste físico.
Seria isso, né? Mas é muito mais, aqui no caso é uma externalidade negativa, né? Seria muito mais custo do que benefício. Entenderam? Sim. Tá? Eu só não vou mudar a questão, agora eu mudaria a questão, né? Mas porque já está para todos os colegas, né? Mas a ideia, nesse caso, é uma externalidade negativa. Na pergunta 3 é o mesmo raciocínio, mas é uma externalidade positiva. Entendeu? Tu vai ter na questão seguinte, tu vai ter muito mais benefícios do que custos. E na primeira, tu vai ter muito mais custos do que benefícios. Entendido? Ficou clara qual é a proposta dessas duas questões? Sim. Ficou mesmo? Ok, mais alguma dúvida? Lá na primeira, 1, 2, 3, 4, 5, na 6, sexta opção da primeira. Lê para nós. Modificações que envolvem alterações positivas ou negativas na situação de pelo menos um agente econômico, sem piorar as dos demais agentes, representam melhorias de Pareto. Aí eu O que tu acha? O que tu botou? Verdadeiro ou falso? Eu botei verdadeiro. Errado. É falso. Não, lê de novo. Alterações positivas ou negativas? Aí que tá o erro. É só positivas. Tá certo. Tá? A ideia de Pareto é que tu sai de uma posição para uma situação melhor de pelo menos um dos participantes, um dos agentes envolvidos na troca, na negociação, no acordo. Então, É sempre positivo. tá? Okay. Mais alguma questão? Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma questão. Então, acho que eu vou primeiro interromper. Ricardo, o último gráfico, aquele dos benefícios externos, é bem parecido com o outro, né? A questão 6. Mesma lógica. Mesma lógica do custo externo, benefício. A questão ali, mesma coisa. Equilíbrio no mercado do ponto de vista privado, vai ser P1, Q1, mas a sociedade gostaria de mais, né? A sociedade gostaria de, não P1, Q1, a sociedade gostaria de um nível de produção não em Q1, mas sim em Q estrela, ou Q asterisco. Tá? Então, tu tem o equilíbrio do ponto de vista privado, onde a empresa maximiza o lucro, e o equilíbrio do ponto de vista social. E aí entra as políticas públicas que poderiam ser adotadas nesse contexto, subsídio, incentivos fiscais, todo tipo de estímulo, né? Redução da carga tributária, todo tipo de estímulo para que a empresa produzisse mais e atingisse não o ótimo privado, mas o ótimo social. Ok? Estou interrompendo a gravação, daí a gente vai conversar mais um pouco. Mais alguma pergunta? Não. Foi só interromper aqui a gravação.